Olá, meu nome é Gilberto Marque e vou fazer um desenho com o intuito de explicar um pouco sobre iluminação, sobre efeitos de luz e sombra sobre uma cabeça. Vou desenhar uma cabeça ligeiramente virada de lado, olhando para frente, mas virada. Uma posição que chamaríamos de 3/4. Vou iluminar essa cabeça com uma direção de luz vindo nessa posição. Então, vamos imaginar a luz batendo na testa, como uma luz aproximadamente como eu estou sendo iluminado. O brilho mais intenso vai aparecer na testa, no nariz, e a luz vai perdendo sua força para baixo. Então vamos tentar entender como fazer com que essa cabeça tenha relevo. Porque uma coisa comum de ver no desenho de quem ainda não entende muito sobre luz e sombra é ver o queixo, o nariz, a testa iluminados da mesma maneira. Então a figura parece que ela é toda clara e não tem efeito de volume. Então vamos entender isso. Eu penso iluminar como se eu tivesse, vamos dizer que eu tivesse um ovo. Esse ovo vai iluminado com a luz dessa maneira, então o ovo pegaria a luz nesta parte. A luz está aqui. Então teríamos esse ovo com uma área de sombra que ela seria mais contrastante nesta área e imaginando que houvesse um reflexo vindo de baixo. Esse reflexo poderia ser representado como algo claro abaixo, assim como eu ilumino aqui. Então, se eu tenho um reflexo, se eu estou com uma roupa clara, ela pode refletir no meu queixo, por baixo. Então, eu vou ter, como este ovo, um volume em que vai ter o brilho, que seria aqui na testa, e a testa iluminada, mas com a cor dela. E entrando na luz, na sombra, na área de sombra, e depois com esse reflexo vindo de baixo. Por que o reflexo? Porque ele vai ajudar a modelar, a sentir o volume redondo. Senão ficaria chapado se eu escurecesse tudo até embaixo. Então, vamos entender essa variação cromática desse cinza que vai mudando, entrando na luz até o brilho mais intenso em cima. Mas depois essa sombra vai para baixo, perdendo seu contraste e ficando ligeiramente mais claro. Então vamos fazer isso na cabeça.
o que eu estou fazendo quando eu faço estas linhas? Eu estou procurando separar já as áreas que eu acho que eu vou ter de contraste entre a luz e a sombra, as áreas que vão ser divididas. A projeção do nariz sobre o que seria aqui o bigode dele. Ao mesmo tempo, o bigode projetando sobre o lábio e o queixo. A divisão da sombra e da luz com o queixo. A projeção do queixo sobre o pescoço. Então, eu estou separando duas áreas, a mais intensa de luz e a mais sombreada. Procurando sentir os volumes da estrutura do rosto, a parte óssea que deixa os volumes mais acentuados na maçã do rosto, o queixo, nariz, assim por diante. Depois eu vou procurar as áreas de brilhos, os brilhos, o brilho na testa, um brilho que pode ter na zona aqui acima das sobrancelhas, desses volumes que eu tenho. Então, vamos procurar fazer os contrastes. Apenas por enquanto eu só dividi o rosto em duas tonalidades, um branco e um cinza, com pequenas alterações aqui na boca. Mas agora que eu vou começar a pensar realmente nos efeitos da luz e a sombra. Então, se aqui a luz vai bater forte, essa luz vai perder sua força para baixo. Então, eu não posso ter aqui a mesma intensidade de luz. Então, eu já sujo um pouco e vou deixar só aonde realmente eu vou ter as maiores áreas claras. Então, como eu fiz a esfera aqui, a parte redonda do ovo, eu fiz essa tonalidade, este cinza, e deixei o branco aqui, eu também vou fazer a mesma coisa aqui. E deixo a maior incidência aqui no foco, que a luz está pegando mais perto. Então, este pescoço não vai ficar branco, aqui não vai ficar branco.
nem aqui vai ficar totalmente branco. O branco eu vou deixar mais aqui em cima. Agora começo a realçar os valores que vão dar profundidade. Profundidade, as cavidades, as projeções de sombra do nariz sobre esta parte de cima do bigode, e a boca ao lábio superior, o bigode e o lábio superior projetando sobre o lábio inferior, e assim por diante no queixo também. Então vamos começar aqui. Veja, as intensidades. As cavidades. Como eu fiz esse reflexo, o nariz também vai ter um rebatimento de luz. Então ele pode ter a sombra, mas dentro dessa sombra vai haver uma claridade. Toda projeção, se eu encosto um objeto sobre outro e a luz está vindo desta maneira, eu tenho a projeção da sombra desse objeto sobre uma base, no caso aqui, se fosse o chão, o ovo de pé. Então, onde seria mais escuro? Seria próximo do encosto, onde ele encostou, onde tocou na base, e depois a sombra perde a força. Mais forte e mais fraco. Gradação, como eu faço aqui. Embaixo do nariz aqui, cavidade, depois perde a força aqui no bigode. A boca, o lábio de cima projeta a sombra sobre o outro, junto com o bigode. E depois eu tenho de novo um reflexo. A boca pode ter um brilho, mas não vai ser tão intenso quanto o brilho lá de cima. Fazendo um cara bem bigodudo. Agora, embaixo aqui, a cavidade que eu tenho aqui abaixo do lábio, entra, projeta uma sombra sobre a parte redonda do queixo. E aqui eu tenho um contraste de luz nesta zona. Mas essa luz não vai ficar muito clara, porque o queixo é redondo. Continua sendo a forma redonda, sempre pensando nos volumes. Agora aqui, o queixo. O queixo está sobre o pescoço. Olha como eu estou aqui sombreado, aqui escuro. Então, o início é como isto. O início da sombra, depois perde a força. Então aqui é mais escuro. É o contraste do queixo com o pescoço. Depois perde a força novamente. Então essa sombra não é uma coisa chapada. E nem o queixo é chapado. Porque ele tem o volume arredondado, isto. Quando eu vejo que aqui eu tenho sombra, a luz, lembro que a luz está lá de cima. Veja a diferença da luz aqui e para lá. Então, eu tenho essa parte clara, aqui é claro, mas o rosto acompanha a forma
arredondada do ovo. Então, a sombra vai para lá também. Isso quer dizer que a luz está aqui, mas está meio na frente. Então, a luz está meio de frente. Eu coloquei a luz aqui assim para mostrar na forma chapada do papel. Mas a luz, na verdade, está aqui, batendo aqui, assim. A orelha está sobre o pescoço, então, olha, ela projeta uma sombra. E o pescoço é cilíndrico também, então ele também tem o seu volume arredondado como o ovo. Mas esse pescoço não vai ficar claro como lá em cima. Tudo é mais escuro. Pode ter nuances, pode ter rugas, pode ter esses efeitos aqui, até chegar aqui no gogó, que pode receber um reflexo. Então ele não vai ficar totalmente escuro como esta projeção que eu fiz aqui. Então já dá para sentir a diferença da luz aqui em cima para a parte de baixo. A maçã do rosto, aqui o volume. Como essa parte óssea, nós temos dois volumes aqui e lá, eles têm sombras. Sombras e aqui afunda um pouco. Então, isto ajuda a sentir a estrutura óssea por baixo. Estou acentuando a projeção sobre este lado da face e aqui do nariz. Projeção desta parte superior da cabeça, seguindo a inclinação dada pela luz. A direção da luz. A mesma direção aqui, a mesma direção aqui. Então, creio que deu para sentir um pouco dos volumes. Depois ainda posso terminar mais o trabalho acentuando mais detalhes de expressão. Mas já era o que eu queria explicar aqui, já é suficiente para se entender um pouco dos volumes. A orelha também não vai ficar clara totalmente, recebe luz, mas a luz, lembrando que a luz está aqui na frente, então ela não tem toda a claridade, ela pode ter um pouco de luz em cima, na borda, e aqui. São duas partes que vou ter mais um pouco de luz. E a projeção da parte superior. Cavidades. Lembrar sempre que as cavidades são sempre os lugares mais escuros. Bem, era isso que eu queria explicar.